Boa noite a todos. Boa noite. É bom revê-los nessa reuniãozinha tão gostosa de sexta-feira à noite. Rever os amigos, imbuídos do mesmo espírito. E vamos já começar a nos preparar para esse trabalhinho tão gostoso dessa noite. Eu estou desabilitando o microfone, tá bom? De todo mundo, tá, Proença? Tá bom. Quando você falar, você habilita o teu. Ok. Leitura de ambientação do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o item 133, que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. Está em Marcos, capítulo 8, versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base, a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto, mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Graças a Deus. Graças a Deus. Que mensagem. Realmente. A mensagem muito própria para o dia de hoje. Apresentemos migalhas da nossa boa vontade, exatamente no dia do trabalho, né? No dia do voluntariado. É isso que fomos chamados, voluntários. E esses voluntários que a nossa casa quer agradecer. A Márcia já soltou a mensagem, mas agradecer esse trabalho, essa dedicação, é que nos permite estar aqui hoje, né? Reunidos, para tentar levar aqueles necessitados como nós, a palavra, o carinho. Então, uma mensagem maravilhosa. E como Jesus disse, né? Onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, eu lá estarei. E é essa certeza que nós temos que ter. Ele não manda ninguém ficar perto um do outro, mas reunidos no sentimento, no amor, no objetivo de levar essa caridade. E que nessa noite realmente consigamos ter um trabalho maravilhoso. Muito obrigado a todos. Dona Clélia, por favor, a mensagem da nossa irmã Sheila. Dona Clélia, habilita o seu microfone. Tá agora? Tá? Ok, tá ótimo. Tá? Então, a mensagem da Sheila, hoje é dia 28, antecipa-te no bem. Não esperes um convite especial da vida
para ajudar os sofredores do caminho. Sem fazer uso das palavras, eles expressam nas dores que carregam o apelo ao teu concurso fraterno. Há quem chore em silêncio, trazendo sob velos. Outros enfrentam solitários a enfermidade que lhes castiga o corpo, enquanto muitos se debatem na orfandade. Não estão longe também aqueles que, sem teto nem apoio, se dariam por felizes ao receberem simples pedaço de pão. É provável ainda que no próprio agrupamento familiar em que te encontras haja dilacerações clamando pelo bálsamo da tua palavra. São todos irmãos em humanidade. Eles não te pedem soluções rápidas para os problemas que carregam, imploram apenas o teu apoio dentro do clima fraternal que já consegues apresentar. Coloca-te mentalmente no lugar daqueles que sofrem ao teu redor e concluirás que um simples ato de solidariedade te renovará a alma, fortalecendo-te para prosseguir na jornada redentora. Naquela tarde inesquecível em Jerusalém, um certo sirineu foi chamado pelos guardas a auxiliar o mestre, que, cambaleante, abatido, mal suportava o peso da cruz na escalada do Calvário. Não esperes que a vida te chame a auxiliar os que caminham vergados pela cruz que carregam, mas nem te limites à massa expectante que, embora tocada de compaixão, apenas assiste à passagem dos sofredores. Antecipa-te a eles, e o teu gesto espontâneo e bom os felicitará, a fim de que, escalando o calvário da redenção, encontrem a paz na libertação espiritual. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Geralmente as mensagens da Sheila são tão pequeninas, né? Com um conteúdo grande. Essa é grande, mas o conteúdo também continua sendo enorme, né? Então vamos refletir sobre elas, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Elevando os nossos pensamentos, vamos pedir a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a todos esses amigos que nos amparam, que possamos, nessa noite, mais uma noite especial para nós, até pelo tema que a nossa irmã Aurora vai trazer, que possamos levar com muito carinho, com muito amor, a todos aqueles tão precisados como nós. Levar a palavra, levar que emane de nós muito amor, muita caridade, e que ao final desse nosso trabalho nós tenhamos a certeza de que realmente somos aqueles voluntários chamados, não porque somos melhores do que ninguém, não somos, mas para aprender, para corrigir. Proença? Acho que caiu lá na internet dele, Márcio. É. Travou lá. Vamos aguardar um Ele saiu. minutinho só.
Oi, Proença. Eu Estamos te tive uma vendo, estamos te tive uma vendo e queda aqui. ouvindo. E que nessa noite possamos continuar com nossos pensamentos elevados e aproveitar esse, como eu estava falando, esse trabalho voluntariado que fomos chamados, e ao final desse trabalhinho temos a certeza de que realmente nos propusemos a isso, sabedores de que não somos melhores do que ninguém, mas que estamos, sim, buscando nos melhorar, corrigir nossos defeitos, para que possamos atingir o nosso objetivo, que é o progresso espiritual. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, de todos esses amigos que nos amparam, damos como iniciada a reunião da noite de hoje, pedindo à nossa irmãzinha Lígia, ao nosso... É a A nossa Lígia. irmãzinha Lígia, que liga o Evangelho, por favor. Desculpa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Que bom. Agora sim vamos passar a palavra para a nossa irmã Aurora, que vai trazer o estudo da noite de hoje. Por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Boa noite a todos, meus irmãos. É com muita alegria e muito honrado que estamos aqui para homenagear essa figura maravilhosa que é Bezerra de Menezes. Imploramos ao amado Mestre Jesus que nos envolva a todos com sua paz, com sua luz, para que possamos sentir a presença amorosa de Bezerra ao nosso lado, nos confortando como ele sempre quis estar conosco. Bezerra tem sido lembrado todos os anos pelo movimento espírita. Amanhã, 29 de agosto, é mais um aniversário da chegada desse espírito querido até nós. E todo ano nós relembramos, homenageamos Bezerra, mas tudo que nós fizermos ainda será pouco diante da grandeza espiritual desse irmão. Nós vamos iniciar a nossa homenagem lendo uma passagem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando o espírito Ismael, chamado por Jesus de zelador dos patrimônios sagrados que constituem a Terra do Cruzeiro, reúne dedicados companheiros e esclarece a todos sobre o advento do Consolador, que é o Espiritismo, a face da Terra. Depois, Ismael, encaminhando-se para um dos discípulos, falou-lhe assim: descerás as lutas terrestres
com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos. A força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a assembleia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Ele veio para o Rio de Janeiro em 1851, ingressando no ano seguinte como praticante interno no Hospital da Santa Casa da Misericórdia. Em 56, doutorou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Um ano depois, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército. Em 1858, já com o posto de segundo cirurgião-tenente, casou-se com Dona Maria Cândida de Lacerda, ela nos seus 14 anos e ele nos seus 27. Mariquinhas, como era conhecida, desencarnou 4 anos após, deixando-lhe 2 filhos. Bezerra ficou muito abalado. Ele, que sempre gostou de escrever, de ler, não conseguia concentrar-se em nenhuma leitura. Porém, certo dia, seu companheiro de consultório levou para lá um exemplar da Bíblia. Bezerra sentiu o desejo de ler aquele livro, que representava a crença de sua família e que ele, envergonhado, admitia nunca haver lido. A leitura da Bíblia lhe trouxe consolação, auxiliando a superar a dor do falecimento de Mariquinhos. Assim, 2 anos após, Bezerra veio a se casar com Dona Cândida Augusta, irmã de Mariquinhas. Ela com 14 anos e ele com 33 anos. Veja que naquele tempo as meninas casavam bem cedo, né? Conviveram por 35 anos e tiveram 5 filhos. A casa de Bezerra ficava na rua 24 de Maio, esquina da hoje Rua Filgueiras Lima, a rua do nosso querido Francisquinho, do Lar de Francisco. Ali na esquina daquela rua com a 24 de Maio, morava o doutor Bezerra de Menezes. Mais adiante, na 24 de Maio, ficava a farmácia Cordeiro,
onde, auxiliado por uma falange de espíritos superiores, Bezerra realizou sua missão apostólica. O consultório na farmácia, à tarde, enchia-se de gente, gente pobre, gente rica, tipos humildes e figuras da alta sociedade. Bezerra receitava pelos lábios e pela pena, pelos lábios com conselhos cheios de emoção e ternura, pela pena receitava remédios homeopáticos, água fluidificada e passes. Encerrava a consulta pedindo que cada um em seu lar lesse o Evangelho segundo o Espiritismo, com confiança em Jesus Cristo. Bezerra foi um homem inserido no seu tempo. Teve uma intensa vida política, iniciada a pedido de amigos e de pessoas a quem atendera desinteressadamente, que insistiam que ele deveria se candidatar à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Era necessário que tivesse pessoas de caráter como político. Ele foi eleito vereador, mas teve a sua eleição impugnada pelo médico e político Adoc Lobo, sob a alegação de Bezerra ser médico militar. O que Bezerra fez? Demitiu-se do corpo médico do Exército. Como vereador, desenvolveu grande trabalho na defesa dos humildes e necessitados. Foi reeleito algumas vezes, sempre com o apoio do povo. Foi também deputado federal. Bezerra escreveu em vários jornais, escreveu também alguns livros, traduziu o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Dr. Bezerra criou e construiu a Companhia de Estrada de Ferro Macaé a Campos. Foi presidente da Companhia Carris Urbanos de São Cristóvão, os saudosos bondes. Foi um dos diretores da Companhia Arquitetônica, que em 1872 abriu o Boulevard 28 de Setembro, no então novo bairro de Vila Isabel. O Boulevard tem esse nome em homenagem à data da promulgação da Lei do Ventre Livre, que foi assinada pela Princesa Isabel. Lei essa que considerava livres todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de 28 de setembro de 1871. A campanha abolicionista estava no auge, com grandes vultos à frente, e ela se intensifica em 1869. Bezerra publica neste ano um estudo intitulado A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Dessa obra de Bezerra, que é bastante longa e podemos encontrar na internet, extraímos dois trechos. Primeiro, o tão desumano modo de criar, de educar e de tratar o escravo não produz somente o mal horrendo do embrutecimento e da degradação moral de uma raça humana. Acarreta também consigo os maiores e mais invencíveis perigos que podem ameaçar a paz e a felicidade das famílias. O segundo trecho.
O proprietário tem na escrava o capital que despendeu com a sua compra. Tem no serviço dessa escrava o juro ou a renda desse capital. O que perde, pois, com o fato de serem livres os frutos do ventre da mesma escrava. Veja como o doutor Bezerra tinha uma ideia muito clara, muito humana acerca da situação tão delicada da escravidão no Brasil. 2 anos depois desse estudo que Bezerra fez, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, não como Bezerra idealizou em seu estudo, sendo os filhos dos escravos protegidos pelo Estado e preparados para serem homens livres, capacitados para conquistarem seu sustento e serem homens de bem. Ainda encontramos muita dificuldade, né? Para as nossas crianças das famílias mais pobres. Bezerra não defendia somente a criança filha da escrava. No livro Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Vantuil, encontramos Bezerra em um sarau artístico literário no Liceu de Artes e Ofícios, onde ele falou brilhantemente sobre os problemas educacionais. Disse ele: a educação e a instrução são as 2 colunas em que assenta o edifício da perfeição humana, donde podemos devassar os vastos e infinitos horizontes, cerrados com 7 selos, aos que deixam ficar inertes em estéril germen as potências de sua alma. É, pois, dever do homem e dever da sociedade humana preparar o menino para a sua missão providencial e para a sua missão social. E como se deu o encontro de Bezerra, que era de origem católica, político, médico, escritor, com o espiritismo? Logo que surgiu a primeira tradução de O Livro dos Espíritos, um exemplar foi oferecido ao doutor Bezerra, que, perplexo, nos relata a sua admiração. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de nascença. Essa sensação que o doutor Bezerra teve ao ler pela primeira vez o Livro dos Espíritos, certamente muitos de nós também sentiu, né? Como se tudo aquilo nos fosse familiar de há muito tempo. E em 1886, no Salão da Guarda Velha, diante de cerca de 1.500 pessoas, Bezerra de Menezes proclamou a sua adesão ao Espiritismo. Falou durante 1 hora, discorrendo sobre os motivos que o levaram a abraçar a nova doutrina. E, ao final, foi aplaudido. Bezerra teve compreendida por aquelas pessoas a sua opção. Mas o mesmo não se deu quando o jovem Adolfo comunicou à sua família de ricos fazendeiros, políticos e advogados que queria ser médico. Tentaram demovê-lo da medicina e com galhofa diziam: desgraçada profissão,
Pode o médico empenhar o maior esforço, usar todo o seu conhecimento por salvar da morte uma pessoa. Se não conseguir, foi o médico que matou o doente. Se conseguir arrancar à morte uma vida, nenhum merecimento terá. Foi Deus quem salvou o doente. Essa era a opinião dos familiares do jovem Adolfo. Mas o nosso Bezerra perseverou em sua decisão, afirmando que o médico, muito mais que um sacerdote, tem meios de exercer a divina caridade. Seu trabalho junto aos sofredores, como ele disse a uma pessoa amiga que o convidara a assistir uma temporada lírica, não lhe dava tempo para esses prazeres, embora considerasse a música como seu maior encanto. Mas seu trabalho lhe trazia a vantagem de ouvir as harmonias do coração, que é a música mais linda do mundo. É sabido por todos que Bezerra não se preocupava com o dinheiro, que para ele era um meio, não um fim. Não dava grande atenção às coisas materiais. Ao ver um faminto ou um sofredor, lhe dava o que tinha nos bolsos. Se nada possuía, dava um abraço, um doce olhar, uma prece. Bezerra foi presidente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, onde ele próprio ministrava o estudo de O Livro dos Espíritos, em sessões públicas, e o salão da FEB se enchia de pessoas desejosas de ouvi-lo. Em 1899, ele cogitava em instituir mais uma sessão semanal na FEB para estudos dos evangelhos à luz do Espiritismo. Quando, em dezembro deste mesmo ano, foi acometido de uma congestão cerebral que o prostrou no leito de onde ele não mais sairia. A enfermidade dia a dia se complicava. Sua casa vivia cheia de irmãos e de amigos agradecidos. Ali e pelos morros próximos havia um clima de tristeza. Todos sentiam que perderiam o grande amigo, o querido médico dos pobres, o anjo encarnado da caridade. Em seus últimos momentos, Bezerra deu testemunho de resignação, de serenidade diante da morte. Sentindo que se aproximava um instante derradeiro, Bezerra pediu que o levantassem um pouco e orou, deixando-nos suas últimas palavras em sentida prece a Maria Santíssima, por ele tão amada. Encontramos essa prece nesse livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Bezerra orou assim: Virgem Santíssima, Rainha do Céu, advogada de nossas súplicas junto ao Divino Mestre e a Deus Todo-Poderoso, eu te peço, não que deixe de sofrer, mas para que meu pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, mãe querida, eu te peço, pelos meus irmãos que ficam, por esses pobres amigos, doentes do corpo e da alma, que aqui vieram buscar no teu humilde servo uma migalha de conforto e de amor. Assiste-os por caridade. Dá-lhes, Senhora, a tua paz
A paz do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja teu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Era 11 de abril de 1900. Doutor Bezerra de Menezes desencarnou. Pobre, mas com um brilhante passado de glórias cívicas e espirituais. Seu quarto inundou-se de intensa luz. 2 assembleias ali se achavam, uma da terra e outra do céu. A da terra pedia-lhe que não partisse. A do céu o recebia como um vitorioso. Apagara-se na terra uma grande luz e apontaram no céu mais um foco de claridade. Ramiro Gama, nesse mesmo livro, nos descreve assim como foi o enterro de Bezerra. O enterro do corpo de Bezerra de Menezes foi uma apoteose. Gente de toda a cidade do Rio, especialmente dos morros, das favelas, gente humilde, descalça, maltrapilha, os pobres de espírito, os humildes de coração, beneficiados pela medicina do seu amor, ali se achavam em mistura com outra gente rica e poderosa, pertencente ao mundo oficial do governo, às entidades culturais do então Distrito Federal. E todos choravam, como se tivessem se apartado de um pai, do maior de seus amigos. Nessa mesma noite, o Grupo Ismael da FEB reuniu-se para lhe homenagear o espírito. E Dr. Bezerra se fez presente, cercado de espíritos agradecidos, na maioria de mães que ele consolou. Através de um dos médiuns, agradeceu as preces e as homenagens. Eu agradeço, sincera e emocionadamente, as vossas preces e as vossas homenagens ao meu pobre espírito. E vos peço, irmãos queridos, para colocardes essas flores luminosas de vossas almas aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo merece, porque é com Ele e para Ele que devemos viver para ganharmos nossa maior e gloriosa batalha. Muito obrigado, irmãos e amigos queridos. Que Deus vos abençoe, que Jesus vos ajude e que Maria Santíssima, o nosso anjo tutelar e nossa protetora querida, vos proteja hoje e sempre. Abençoou seus amigos e partiu. Passaram-se 50 anos. É 11 de abril de 1950. Ramiro Gama nos conta que os espíritos do além se reúnem para homenagear Bezerra. De repente, uma estrela luminescente se apresenta. É Celina, a enviada de Maria, que lê a mensagem da Rainha dos Anjos, promovendo Bezerra a uma tarefa maior e numa esfera mais alta. Ele agradece emocionado, mas roga que Celina leve até Maria Santíssima o seu pedido para continuar junto à terra, ajudando seus irmãos que aqui se encontram encarnados. O pedido foi aceito e temos Bezerra entre nós como nosso anjo protetor.
Merece ser lembrada, nessa homenagem, uma passagem desse mesmo livro, em que Ramiro Gama vai, em 1942, ao Centro Espírita Joana d'Arc, em Miguel Pereira. Lá contou casos lindos de Bezerra, sobre seus ensinos, testemunhos, os benefícios que fez, as lições de mediunidade, o roteiro que nos deu para servir ao Cristo. Ao término, se aproxima de Ramiro um senhor de uns 60 anos, com as mãos trêmulas e os olhos vermelhos de chorar. Era Otávio, apelidado o Barão, filho de Bezerra, que assim falou a Ramiro. O Senhor deu-me o verdadeiro perfil espiritual de meu pai. Senti-lhe a presença e a satisfação de vê-lo recordado como o deseja, através dos testemunhos que deu junto a Jesus. Depois que ele desencarnou e lhe sentimos a falta, é que eu e meus irmãos, inclusive minha prezada mãe, verificamos o anjo que ele fora e é. Muitas vezes eu mesmo o achava descuidado com o futuro, porque não se enriquecia, não aumentava seus haveres materiais, não lutava para nos deixar como desejava alguma fortuna, alguns bens em dinheiro. Mais tarde é que compreendi o que lhe herdamos, um nome limpo e iluminado pelos serviços cristãos realizados. Uma alma pura em um espírito triunfante, porque todo ligado ao dever de servir, de ser bom e de ser útil. Hoje, já sentindo-me à beira do túmulo, arrependo-me de não lhe haver imitado os exemplos. Mas algo deixou em mim, algo que me burila o íntimo, a certeza consoladora e certa de que não há, em verdade, glória maior, senão a de ser bom. No mundo espiritual, Bezerra teve um momento bastante difícil, que é narrado a Chico Xavier pelo irmão X. Disse ele que, após alguns anos de desencarnação, Bezerra meditava tristemente sobre a maioria dos pedidos que lhe chegavam da terra. Rogavam-lhe bons empregos, negócios lucrativos, propriedades e promoções. Ele sentia-se feliz quando era chamado a servir a um doente ou a consolar os infortunados. Havia sido um médico espírita, dedicado à prática da caridade e desligado dos bens materiais. Por que tais pedidos lhes eram feitos? Estava ele imerso nesses tristes pensamentos quando viu junto a si Antônio, o Santo Antônio de Pádua, que, ouvindo seus amargos pensamentos, viera auxiliá-lo. Pediu a Bezerra que o acompanhasse e logo estavam em um grande templo, a Antônio dedicado, cheio de fiéis que se prostravam diante de sua imagem com Jesus menino nos braços. Antônio pediu a Bezerra que prestasse atenção no que lhe era pedido. Casa e comida, dinheiro fácil, cargo político, matrimônio e até vinganças. Então, Antônio lhe falou: observaste com atenção, Bezerra? Eu que dediquei minha vida a ensinar a palavra do Mestre,
lutando como luto até hoje contra as minhas imperfeições e procuro-me através da oração para ser como que um oficial de justiça ou advogado casamenteiro. Contudo, Bezerra, devemos instruir sem desanimar. Nesse momento, alguém avisa Bezerra de que na terra, em um círculo de oração, pediam que ele ajudasse a descobrir enorme tesouro que desde há muito estava enterrado. Antônio o abraçou e, sorrindo, lhe disse: vai, meu amigo Bezerra, e não desdenhes de auxiliar. De certo, não te preocuparás com o ouro escondido, mas ensinarás aos nossos irmãos o trato precioso do solo para a riqueza do pão de todos. Bezerra despediu-se contente e seguiu corajoso na luta. As opiniões sobre Bezerra variavam, né? Havia uns que o consideravam santo, outros o consideravam louco. Ramiro Gama nos conta aqui: Bezerra de Menezes é sempre um nome pronunciado e lembrado com gratidão e ternura, pois soube realizar na terra a tarefa diferente junto a Jesus, como médico, esposo, pai, irmão e homem público. Revestiu multimodo sua missão de humildade sincera. Seus colegas, quando o viam passar, cosendo-se todo às paredes das ruas, rumo às avenidas das lágrimas e da miséria, furtando-se ao convívio dos orgulhosos e sábios, taxavam-no de louco. Os seus discípulos, admiradores e beneficiados de seu coração, que foram e são todos os que de perto lhe sentiram e sentem a luz da bondade, chamavam e chamam-no de santo. Desejara ser um médico dos pobres e foi. Desejara ser um autêntico discípulo do Cristo e realizou integralmente o seu anseio maior. Se para uns ele era louco, para outros ele era santo, para nós ele é o nosso paizinho, o nosso amigo. Digo paizinho porque ele sempre chama meus filhinhos queridos, né? Nas suas mensagens. Através de Chico Xavier, Bezerra, que é o aniversariante, nos presenteia com uma psicografia, né, recebida pelo Chico, que nos traz conselhos a todos aqueles que seguem Jesus. Que a paz do Senhor nos felicite os corações. Mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes. Desenvolver esse recurso é, sobretudo, aprender a servir. Quem deseja a verdadeira felicidade há de improvisar a felicidade dos outros. Quem procura a consolação para encontrá-la, deverá reconfortar os mais desditosos da humana experiência. Dar para receber, ajudar para ser amparado, esclarecer para conquistar a sabedoria e devotar-se ao bem do próximo para alcançar a divindade do amor. Espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo.
Estende as tuas mãos sobre os doentes que te busquem o concurso de irmão dos infortunados, convicto de que o Senhor é o manancial de todas as bênçãos. O lavrador semeia, mas é a bondade divina que faz desabrochar a flor e preparar seu fruto. É indispensável marchar de alma erguida para o alto, vigiando embora as serpentes e os espinhos que povoam o chão. O mestre divino ensinava a verdade à frente de um lago e costumava administrar os dons celestiais sobre um teto emprestado. Não importa que o templo seja humilde e que os mensageiros compareçam na túnica de extrema simplicidade. Não te apoquentes, irmão, e segue com serenidade. Claro está que ainda não temos seguidores leais do Senhor sem a cruz do sacrifício. A mediunidade é um madeiro de espinhos dilacerantes, mas com o avanço da subida, Calvário acima, os acúlios se transformam em flores e os braços da cruz se convertem em asas de luz para a alma livre na eternidade. Segue, pois, para diante, amando e servindo. Não nos deve preocupar a ausência de alheia compreensão. Antes de cogitarmos do problema de sermos amados, busquemos amar, conforme o amigo celeste nos ensinou. Que ele nos proteja, nos fortifique e abençoe. Bezerra de Menezes. Encerramos o nosso estudo pedindo a Bezerra, bom amigo, amado benfeitor, continue a cuidar de nós, teus filhinhos, caminhantes do planeta Terra, curando nossos males físicos, confortando-nos e orientando-nos através de suas preciosas mensagens. Ajuda-nos a nos pôr a serviço dos mais sofridos, a ver Jesus em cada um deles. Proteja os indígenas, os sem terra, os sem teto, os que são marginalizados por razões religiosas, sexuais, sociais e étnicas. Receba, Bezerra, dos seus filhinhos aqui presentes, um lindo buquê de flores, de variadas cores e perfumes, simbolizando a nossa gratidão e o nosso grande amor por você. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Minha irmã Aurora, muito obrigado pelo carinho, pela emoção e pelo conteúdo desse estudo, porque definição melhor para voluntariado na véspera do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes não tem. Essa é a melhor definição para voluntariado. Muito obrigado pelo estudo. Mantendo nossos pensamentos elevados, né, com todo esse conteúdo para a nossa reflexão, agora chegou o momento de fazermos aquele pedido pelo próximo, né? Onde nós vamos unir os nossos pensamentos, emanando o amor e o carinho, e pedindo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a todos esses amigos que nos amparam, e de nossas mentes e corações, emane aquele amor para que possa chegar àquele irmão que sabemos que está passando por um momento tão difícil. Nossos parentes, amigos, conhecidos, os que ainda conhecemos, mas que chegue a eles aquele plenitivo que ouvimos agora de Dr. Bezerra, aquele amor, aquela ajuda,
Pedimos por esses irmãos que caminham pelas ruas essas noites tão sem rumo. Proteja, toca. Pedimos por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis no país. Te pedimos, Jesus, intui os dirigentes da nossa terra, para que deixem, nesse momento, os seus projetos pessoais e se unam ao povo, para que possamos sair dessa enfermidade que estamos passando. Intua, Jesus, os cientistas da Terra, para que tenhamos logo, logo a vacina, a cura e os remédios necessários para combater esse vírus. Pedimos ao doutor Bezerra de Menezes e à sua falange médica, percorra residências, clínicas, hospitais, casas de saúde. Onde tiver um irmão enfermo, toca. Toca os nossos irmãos que estão passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Dai-lhes forças, dai-lhes força. Pedimos pelos nossos irmãos médios também, trabalhadores da nossa casa. Toca-os para que também se recuperem. Nossos irmãos moradores de rua, proteja-os da violência, das doenças. Jesus, nessas noites frias, envolva-os, aqueça-os, sacia a fome e a sede de todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Nos aproximando já do término da nossa reunião, depois de tanto recebermos, só nos resta agradecer. E nós vamos pedir ao nosso irmãozinho Adilson, por favor, faça por nós essa prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Somos caminheiros, Senhor, desde a Palestina. Nos perdemos pelos caminhos do prazer, da luxúria e dos bens terrenos. Hoje estamos reunidos, Senhor, novamente, tentando retomar o caminho que vós nos ensinastes, do amor, do perdão, da caridade. Te agradecemos por tudo que nos tens oferecido, amparado e protegido, e principalmente, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos permitem realizar essa reunião, damos como encerrado o nosso trabalhinho dessa noite, pedindo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que mantenha essa paz, todo esse amor, todo esse envolvimento e essa união. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Uma boa noite para todos e muito obrigado pela atenção. Graças a Deus. Márcia, por favor, você pode ler o boletim? A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Nós estamos realizando sessões públicas virtuais às quartas-feiras, às 10 da manhã e às 8 da noite, pelo Zoom. Às sextas-feiras, às 15 horas, pelo WhatsApp. Às sextas, às 20 horas, pelo Zoom. E agora, aos domingos, às 15h30, pelo YouTube. As palestras pelo Zoom, elas são gravadas. Então, é importante nós mantermos o microfone desligado para não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais: silêncio e concentração.
Então, evitemos conversas ou manter outras atividades paralelas, usemos roupas adequadas e evitemos comer. No site da congregação, que é o www.cefp.org.br, nós encontramos a prece pela humanidade, diariamente às 21h30, em sua residência. Leia uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. No site, selecione o menu Pandemia, Irradiação e Prece à Distância e clique no link para acessar o formulário de irradiação. Prece pelos desencarnados, todas as segundas-feiras, às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. O formulário se encontra no mesmo local da prece pela humanidade. Palestras virtuais acontecem todas as terças, quartas, sábados e domingos, a partir do meio-dia, que é publicado, na aba Divulgação CEFP no YouTube. E também, nesse mesmo local, vocês encontram as gravações das sessões públicas pelo Zoom. Jornal A Caridade, disponível em versão digital todos os meses no site. Acesse pela aba Divulgação, Jornal A Caridade. Estudos doutrinários. Inscreva-se através do e-mail contato@cefp.org.br, informando o nome completo, telefone WhatsApp e curso desejado. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para o acolhimento fraterno. Clique no link existente no site da congregação ou acesse diretamente www.espiritismo.net. Uma equipe da casa, da congregação, fez o treinamento virtual para atender virtualmente as pessoas. Lar de Francisco. Estamos aceitando doação de fraldas tamanho G, EG, XG, pomada para assadura, luvas de látex tamanhos M e G, esparadrapo, aparelho de barbear, álcool líquido 70%. As entregas devem ser feitas diretamente no lar, na rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para todos e é sempre muito bom vê-los. Fiquem com Deus.